A gente está aqui com a candidata a deputada estadual, a Adna Messi, e a gente vai poder conversar um pouco sobre as eleições de 2022 e a partir de que momento, que já existe esse momento, daqui a pouco, isso é importante para que a gente possa se posicionar como um cidadão, para que a gente possa mudar, as coisas realmente possam dar um start, algum tipo de mudança significativa para os próximos 4 anos. Então, a gente falou sobre o protagonismo jovem, agora a gente vai falar o protagonismo como cidadão, né? Como o voto nos coloca numa posição de protagonista. Certo. É bem interessante, né? Por exemplo, a política, ela parece ser aquele elefante na sala, né? Uhum. Todo mundo vê e ninguém fala, ou não, finge não ver, enfim. Não sei se ficou bom o que eu falei, mas dá para se entender, política todo mundo vive, mas ninguém quer falar, porque quando você se posiciona de forma, numa ideologia política, as pessoas elas tendem a ser preconceituosas, tendem a ficar iradas com a sua posição. Mas a ideia aqui é você se posicionar de fato. Por que a gente tem que se posicionar? Você fala protagonismo político. A gente está aqui conversando, não é só questão teórica, a questão de saber, entendeu? Ou então, não, eu sei opinar, mas é questão além disso, porque eu sei, porque eu opino, então eu tenho uma atitude, eu tenho um posicionamento na política. A legislação, ela diz que a gente exerce a nossa cidadania através do voto. E eu encontro muita gente dizendo, desesperançoso, dizendo que não mais é votar, vou votar branco, vou anular meu voto. E elas estão desestimuladas, elas estão desacreditadas no sistema político, né? O regime político, elas estão desacreditadas. E para isso a gente está aqui conversando sobre, falando sobre, para dizer assim que não, existe a possibilidade sim de se levantar através do sistema regido no Brasil, que são a representatividade no plenário, que é a questão que existe sim, como a gente levantar novas ideias, novas perspectivas, um novo horizonte, um novo futuro, através tanto do jovem como de pessoas boas que estão caladas. A gente pode dizer, não, você pode falar assim, você pode dar sua opinião de forma, lógico, respeitosa do que você acha sobre a política, de como a gente pode mudar a política. E através, por exemplo, dessa conversa, novas ideias surgem, nova perspectiva surgem e a gente pode fazer, de fato, atitudes baseadas nessas novas ideias. Então, eu acho muito interessante discutir política, falar sobre política, viabilizar o que você pensa, sem desrespeito, lógico, sem achar o outro feio porque discorda. E sem falar de política e sem remeter a um partido, algo do tipo, né? Hoje, quando você vai falar de política com alguém, várias pessoas remetem a política a um partido, a um político, a alguma coisa. E aí tem pessoas que nem pesquisam o que é política, né? O que é fazer política. Então, é interessante buscar conhecimento, é interessante pesquisar, é interessante se posicionar dessa forma. Porque eu acredito que tudo aquilo que é falado e a gente não pesquisa, tudo aquilo que as pessoas dizem e a gente não se aprofunda, a gente acredita. Então, é interessante a gente se aprofundar, é interessante a gente ter conhecimento. A gente vem de uma... Eu não sei qual geração tem essa frase, não sei se você já ouviu, eu acredito que sim. Que política, futebol e religião não se discutem, né? Então eu cresci escutando isso. E justamente por não se discutir, hoje a gente tem uma geração que briga. Pessoas brigam mesmo de desprender-se de relacionamentos por causa de política. Então não há uma discussão. A discussão é sentar e falar sobre. Quando a gente fala sobre, como a gente está fazendo isso aqui agora, a gente cria conhecimento, como a Luana pontuou. A gente cria base para poder ter poder de escolha. Eu lembro que quando eu fui votar a primeira vez, eu escutava sempre o seguinte: fulano, não vota em fulano porque é um voto perdido. Né? Não vota em fulano porque tal pessoa vai ganhar. E aí eu repensei, poxa, então eu vou votar naquele que eu acredito que possivelmente vai ganhar. Eu vou dar o meu voto porque aquele que eu escolhi, aquela pessoa que tem projetos e propostas que casam com o que eu acredito, não tem poder para vencer. Isso é mentira. Imagina se cada pessoa que fosse votar naquilo que escolheu, de fato votasse. Então é entender, né? Crer na política, né? Crer no poder de voto,
e assim, discutir, conversar, dialogar sobre, né? Acho que nunca se falou tanto de política do que os 5 anos pra cá, nunca. Eu nunca vi tanta gente se posicionando. Isso é bom, porque as pessoas elas estão despertando para tomar conta do Brasil, para cuidar do Brasil. Isso é muito bom. Então, é bom falar sobre, com todo respeito, é bom se informar, estudar sobre como a política é feita e não apenas tomar uma decisão baseada na sua emoção. E conseguir conversar sobre sem discutir. Falar sobre política, falar a sua opinião e respeitar a opinião do outro, né? Entender que cada um tem a sua opinião e que é necessário respeito, mas que é necessário também falar sobre política, que é necessário também conversar sobre isso, de forma natural, de forma que eu compreendo o outro, de forma que eu entendo o que o outro coloca, e isso sim é o respeito, né? Sim, e interessante é o seguinte, além de falar sobre, é você, por exemplo, ir um pouquinho além, quando eu falo um pouquinho além, é na atitude. Por exemplo, se fosse eu lá, o que eu faria? Você entende? Muita gente fala, é bando ladrão, faz isso, aquilo, outro. E se você estivesse lá, o que você faria, pessoal? Eu não sei nem o que eles fazem. Você tá entendendo? Tipo assim, a gente fala muito do que a gente vive aqui na ponta, mas não sabe o que de fato eles fazem, não sabe fiscalizar, cobrar o que eles fazem. Né? Nessa questão de política, muita gente fala, por que o presidente não faz isso, por que o governador não faz isso, por que o prefeito, por que o vereador, por que o deputado? E muitas vezes eu pergunto, mas você sabe qual a função realmente que essa pessoa faz? Ué, mas não, você sabe que, por exemplo, tem a questão de divisão entre município e estado. Quem faz o quê? Muitas das vezes a gente cobra do prefeito, ou cobra do governador, do presidente, algo que não é função, não é competência dele, é da outra pessoa. Então, às vezes a gente mistura tudo e toma uma decisão sobre política, faz um conceito sobre política que de fato não existe. Né? Por que existe tanto imposto? Por que existe tanto isso, aquilo, outro? Por causa do sistema. Eu vou ficar feliz? Não estou falando disso. Estou falando da questão da gente saber realmente como se é feito e a gente poder correr de forma não leiga, né? Que nós somos muito leigos, né? Sobre política e tal. Esse negócio, e a política era também muito feita como barganha, né? Por exemplo, faz o que eu quero, que eu faço o que tu quer. Não é pelo princípio, eu não acredito nisso, eu não vou poder fazer isso. Não é feito assim. É assim, faz o que tu quer, eu faço o que eu quero e a gente vai trocando. Os princípios se perdem e a gente pode sim, de uma forma muito, mas muito saudável, a gente pode construir sim uma política boa, políticas públicas voltadas para as minorias, de forma muito efetiva. Bate bola rápido. Se eu chego na urna e voto branco, eu estou me posicionando? Luana. Se o quê? Se eu chego na urna, voto lá, branco. Eu estou me posicionando? Eu acredito assim, falar a minha opinião, né? Eu acredito que não, porque é como a Arina mesmo acabou de falar. Acontece tipo assim, faz o que eu quero, né? E eu faço, como é? E faça o que você quer. Sim, e aí eu acredito que você precisa pensar assim, no que eu acredito realmente, né? Aquele político, um exemplo, ele tem políticas que é realmente aquilo que eu acredito. Então, se é realmente aquilo que eu acredito, por que não votar? Entendeu? E aí tem a questão que a Camila falou, né? Muitas vezes você vai pelo aquilo. Mas eu vou votar em fulano não vai ganhar. Entendeu? Mas você está tendo seu posicionamento. Você está votando naquilo que você realmente acredita. Independente se fulano vai ganhar ou não vai ganhar, mas é o seu voto. E é um voto onde você está se posicionando. Então, eu não acredito num voto em branco assim. Educação gera inclusão, Camila. Religião, política e o que? Futebol. São áreas que geram educação. Como a gente faz essas 3 áreas se conversarem? Eu acho que a gente precisa pensar, não sei. Vamos lá. Já. Educação, quem foi? Política, religião e esporte. São áreas de educação. E a gente mencionou aqui que a educação gera inclusão. Como fazer essas 3 áreas se conversarem? Essa é a grande problemática que a gente tenta, né, resolver. Como fazer 3 áreas que a gente tem como distintas, né, como superiores, se conversarem, quando na verdade o ser humano ele é um todo. Então, você tem a sua espiritualidade, você torce para o seu time, você pratica o seu esporte, você tem a sua posição política, os 3 se conversam.
os 3 anos, porque a gente não tem a liberdade de falar sobre, né? A liberdade, né? A ideia de que eles podem sim serem assuntos a serem conversados, né? Assuntos de mesa, assuntos em rodas de universidade, assuntos em escolas, então eles precisam conversar. E a ideia é quebrar essa ideia, né? Que não se pode falar sobre isso, ou não se deve falar sobre isso, ou que isso deve ser discutido, ou que você precisa ter uma formação sobre, para falar sobre política, para falar sobre religião, para falar sobre, enfim, não precisa, né? A gente é participante ativo da política, né? Vivemos em um país democrático quando a gente, enquanto cidadão, vota e participa ativamente. Então, como participante ativo, eu preciso conhecer, eu preciso falar, eu preciso discutir, eu preciso dialogar nessas esferas. Estamos encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje, mas eu queria um flash. 10 segundos, Luana, como foi o bate-papo aqui de hoje? Eu achei incrível. Sempre é bom, né? Sempre nos acrescenta. Então, espero mais vezes esse bate-papo, porque realmente nos acrescenta e é super importante a gente falar sobre tudo isso que a gente falou aqui, cada pauta. Eu quero agradecer realmente a oportunidade, né, de conversar sobre essas questões. Eu acredito que quando a gente fala, a gente cresce, mas quando a gente escuta, a gente cresce ainda mais. E foi muito importante estar aqui hoje. Então, meninos, meninas, foi muito bom, agradecer a oportunidade que vocês estão aqui, que a gente possa, juntos, né, a gente possa agregar mais uns aos outros. Tanta coisa para conversar, ficamos pela metade aí de tantas coisas. Uma experiência incrível, incrível, incrível. E é tão bom trocar experiências, né, que vocês vivem, mas assim que vocês, de dentro para fora, vocês trazem a vivência de vocês, a experiência de vocês, isso só nos acrescenta muito, né? Agradecer a audiência, agradecer você ter aguentado até o final da nossa conversa. Isso aí, Arthur, valeu. Tamo aí. Agradecer a quem ficou até o final e tchau. Tchau. Quero aproveitar para fazer a minha campanha política. A gente volta. Beijo do lado. Tchau.